Após Elon Musk anunciar o primeiro implante Neuralink em humano, agora a China divulgou os seus próprios planos para ser líder global em chips cerebrais para humanos. SpaceX anuncia acordo para lançar uma estação espacial privada. Pesquisadores colocaram uma câmera na cabeça de um bebê por 1 ano e meio com o objetivo de ensinar linguagem natural para a inteligência artificial. Cientistas querem injetar aerossol na atmosfera da Terra para evitar o degelo na Groenlândia. A Zion revelou um helicóptero não tripulado de última geração. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já se inscreve por aqui, porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! A Zion revelou a sua mais recente maravilha, um helicóptero não tripulado Shadow S3. Esta plataforma aérea de próxima geração pode ser um drone projetado para revolucionar a forma como abordamos vários setores. O Shadow S3 tem uma fuselagem aerodinâmica em forma de arco e um rotor de cauda canalizado. O que se diz é que o design mescla praticidade, durabilidade e segurança em uma única aeronave leve. É feito com material de fibra de carbono de alto desempenho e tem peso máximo de decolagem inferior a 7 kg, incluindo o POD de 3 sensores e 2 baterias inteligentes. A fuselagem possui um design criado para desmontagem sem ferramentas, reduzindo assim o seu volume de armazenamento em impressionante 50%. Segundo a Zion, carregar este poderoso drone na mochila permite um transporte eficiente e sem esforço durante as transições. Os fabricantes equiparam o pequeno helicóptero com uma bateria inteligente que possui 100 minutos de voo, e isto pode se traduzir em patrulhas mais extensas, alcances operacionais mais amplos, maior continuidade e também maior eficiência. A verificação do nível da bateria com um único toque, troca a quente e recursos plug and play instantâneos o tornam avançado e fácil de usar. Quando se fala em velocidade, a informação é que ele pode atingir uma máxima em voo de 100 km por hora. Graças à integração e otimização de hardware, estrutura, materiais, software e algoritmos, este helicóptero não tripulado manterá a estabilidade mesmo durante voos de alta velocidade, garantindo assim transferências rápidas e operações eficientes. Um dos pontos fortes deste helicóptero é que ele vem equipado com um POD de sensor triplo de alto desempenho, holofote, megafone e outras cargas úteis de missão para atender a diversas necessidades operacionais na aplicação da lei, resgate de emergência, inspeções de petróleo e gás e gerenciamento marítimo de navios. Com recursos de reconhecimento de inteligência artificial, ele rastreia e identifica de forma autônoma os alvos de inspeção, melhorando a eficiência e a qualidade operacional. Os cientistas estão cada vez mais esperançosos de que o rover Perseverance da NASA já pode ter recolhido evidências de vida antiga no planeta vermelho. A evidência é circunstancial, mas é promissora. O Perseverance tem explorado o que os cientistas há muito suspeitam ser um lago antigo, e agora, graças aos dados obtidos pelo radar terrestre RIMAX do rover, eles foram capazes de confirmar que a cratera Jezero, que supostamente foi inicialmente criada pelo impacto de um meteoro há bilhões de anos atrás, já esteve de fato cheio de água. Aqui na Terra, isso tornaria a área perfeita para coletar amostras de vida bacteriana antiga. Isso significa que temos mais esperança do que nunca de encontrar vestígios de vida nas amostras coletadas pelo Perseverance. Foram coletadas 23 amostras que estão programadas para, eventualmente, fazer a sua jornada de volta à Terra, onde elas poderiam, finalmente, responder à questão de saber se nós estamos sozinhos no universo. A última descoberta, conforme detalhado no artigo publicado na revista Science Advances e que você pode conferir usando o link na descrição, sugere que o fundo da cratera Jezero é composto por diferentes camadas de sedimentos lacustres. Com o tempo, o antigo lago começou a encolher e a transportar grandes quantidades de sedimentos, formando assim uma enorme delta. O sedimento restante foi então erodido ao longo do tempo, formando as características geológicas que o Perseverance vem estudando desde o pouso em 2021. Em suma, as teorias de longa data sobre as mudanças ambientais do planeta ao longo de cerca de 3 milhões de anos parecem ser
precisas, o que significa que a tentativa de procurar vida em G0 até agora parece bem persistente. Em órbita podemos ver vários depósitos diferentes, mas não podemos dizer com certeza se o que estamos vendo é o seu estado original ou se estamos vendo a conclusão de uma longa história geológica, disse o professor da UCLA e o primeiro autor do artigo, David Page. Para saber como essas coisas se formaram, precisamos ver abaixo da superfície. As observações do radar do Perseverance permitiram aos cientistas observar a até 19 metros abaixo da superfície. Os dados examinados por Page e a sua equipe mostraram que o leito do lago era composto por depósitos regulares e horizontais de sedimentos, muito semelhantes ao que nós observamos aqui na Terra. Agora, a expectativa da descoberta de possíveis sinais de que Marte já abrigou vida no passado recaem sobre o futuro retorno dessas amostras coletadas em Marte. A Vixion, uma subsidiária da gigante japonesa de óptica Hoya, demonstrou seus óculos com foco automático Vixion 01 na CES 2024. A ideia é bastante simples. Um sensor de profundidade integrado calcula a distância entre você e o que quer que esteja no centro da sua visão, e em seguida ajusta o formato de duas pequenas lentes para que você nunca precise usar os seus músculos oculares para mudar o foco. Seja o que for que você deseja ver claramente, você apenas vira a cabeça para ele e pronto, aparece nítido, mesmo em uma distância super próxima de 5 centímetros. A configuração também parece rápida. Ajuste a armação para o seu rosto, deslize as lentes para frente e para trás para corresponder à largura e posição dos seus olhos e, em seguida, ajuste uma dioptria para cada olho, para levar em conta as peculiaridades focais de cada. Isso os torna um gadget relativamente rápido e fácil de compartilhar, talvez até mesmo entre equipes que precisem de vários membros examinando as coisas de perto ao longo do dia. O dispositivo pesa 55 gramas e é totalmente independente, com bateria de 10 horas, carregamento USB-C e conexão Bluetooth 5.0. Já vimos essa ideia de óculos com capacidade de foco automático antes, mas os óculos Vixion 01 são um produto comercial, embalado e começando a ser fabricado em escala. Depois de uma campanha crowdfunding de grande sucesso no Japão no ano passado, as unidades começarão a ser comercializadas dentro de algumas semanas. Atualmente, eles estão disponíveis apenas no Japão, a um preço de aproximadamente $690, mas a Vixion diz que está pronta para entrar nos mercados internacionais e para isso está buscando ativamente parceiros locais para vários negócios facetas. Os óculos com foco automático têm o potencial de evitar muitas dores de cabeça nas pessoas, principalmente à medida que envelhecemos. Mas nem tudo são flores. Um dos questionamentos é sobre as possíveis consequências de usar esses dispositivos o dia todo. Parece razoável supor que os músculos oculares das pessoas irão atrofiar à medida que pararem de usá-los se fizerem um uso prolongado, o que nos tornaria ainda mais dependentes da tecnologia. Mas essa dependência tecnológica é algo que nós estamos sentindo cada vez mais confortáveis ao longo do tempo. Basta ver os nossos smartphones, que já parecem ser parte dos nossos próprios corpos. A Starlab Space escolheu a SpaceX para lançar a estação espacial privada Starlab, que deve entrar em órbita terrestre baixa com apenas um único voo. A Starlab Space é uma colaboração transatlântica entre Voyager Space e a Airbus. O anúncio revela que a nave Starship da SpaceX vai realizar uma única missão para transportar toda a Starlab, e isso vai acontecer antes do desligamento da Estação Espacial Internacional, que está previsto para 2030. No entanto, o comunicado da empresa não especificou a data do lançamento da Starlab. A história de sucesso e confiabilidade da SpaceX levou nossa equipe a selecionar a Starship para orbitar a Starlab, disse Dylan Taylor, presidente e CEO da Voyager Space, no comunicado de imprensa. Espera-se que a Starlab hospede o tempo todo uma tripulação de pelo menos 4 humanos a bordo na órbita baixa da Terra. Esta estação espacial privada de última geração levará adiante o legado histórico da ISS, conduzindo pesquisas sobre microgravidade e promovendo descobertas científicas. O comunicado destaca que o seu lançamento vai ajudar a transferir suavemente a investigação que acontece sobre microgravidade da ISS para uma nova era avançada das estações espaciais comerciais. Além disso, a Starlab funcionará como uma plataforma espacial crucial, atendendo a uma base global diversificada de clientes que inclui agências espaciais, pesquisadores e empresas privadas. Segundo o comunicado, a estação espacial estaria totalmente preparada aqui no solo, só esperando para um único lançamento. No caso da ISS, ela foi
foi construída e montada em múltiplas missões, com módulos, componentes e peças individuais sendo lançadas de forma independente e, posteriormente, tudo montado no espaço. A solução de lançamento único da Starlab continua a demonstrar não apenas o que é possível, mas como o futuro do espaço comercial está acontecendo agora, disse Tom Ochinero, vice-presidente sênior de negócios comerciais da SpaceX. Grandes modelos de linguagem como o GPT da OpenAI, que alimenta o seu chatbot ChatGPT, são treinados em zettabytes e ottabytes de dados para que possam interagir com humanos de uma forma interpessoal e conversacional. Mas as crianças humanas não conseguem conversar com o ChatGPT. Imagine uma dizendo blá blá blá, blu blu blu, e o ChatGPT respondendo a ela. Parece que você digitou uma frase aleatória ou sem sentido. Isso não seria nada útil. Para verificar se a inteligência artificial consegue aprender palavras e ideias que uma criança encontra todos os dias, pesquisadores da Universidade de New York decidiram que o melhor caminho a seguir seria registrar o que um pequenino humano diz e fala ao longo do seu dia, e com base nisso, criaram um modelo de IA para aprender com ele. Os pesquisadores colocaram uma câmera na cabeça de um pequenino de 6 meses para registrar os movimentos e as palavras dele. O experimento durou até o humano completar 2 anos, bem na faixa etária em que a maioria começa a pronunciar as primeiras palavras. Mas não é como se uma câmera tivesse instalada na cabeça 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os pesquisadores registraram cerca de 1% das horas de vigília, que acontecia de preferência durante as sessões de brincadeira, refeições ou sessões de leitura semestralmente, o que foi o suficiente para o aprendizado genuíno da língua. Eles acumularam 60 horas de filmagem, que continham aproximadamente 250 mil palavras que foram comunicadas, muitas delas repetidamente. Depois de analisar os dados recolhidos pela inteligência artificial multimodal, os pesquisadores observaram que o seu modelo treinado nos subconjuntos de inputs é capaz de aprender palavras em ambientes cotidianos. A inteligência artificial foi capaz de mapear as palavras com as referências visuais que ela viu através da câmera na cabeça, associando as palavras com os objetos no mundo quando elas foram referidas. Mas o modelo de IA não era completamente perfeito. Uma anomalia que os pesquisadores notaram foi que a IA ainda não conseguia corresponder corretamente a algumas coisas. Os resultados dessa experiência fornecem informações sobre como aprendemos uma nova língua e também o que significaria mudar a forma como os grandes modelos de linguagem processam os dados. E uma questão que surgiu disso tudo foi: se tornar as IAs mais infantis tornaria o processo de aprendizado potencialmente mais eficiente? Os resultados do estudo foram publicados na revista Science e pode ser lido usando o link na descrição. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China apresentou seus ambiciosos planos para desenvolver produtos cérebro-máquina similares aos chips Neuralink até 2025. A nação asiática divulgou um documento político abrangente delineando o seu compromisso em fazer avanços inovadores em tecnologias de ponta. De acordo com a sua nova política, a China pretende alcançar avanços em várias tecnologias, incluindo a fusão cérebro-computador e modelos neurais para computação cerebral. O objetivo final é produzir produtos de interface cérebro-computador que sejam fáceis de usar e seguros, com aplicações que abrangem reabilitação médica, direção sem motorista e realidade virtual. E a China promete não parar por aí. Como parte do seu impulso tecnológico mais amplo, o país pretende acelerar os avanços em chips GPU e intensificar os seus esforços de investigação e desenvolvimento em computação quântica, com aspirações de se tornar um líder global nestes domínios até 2027. Este movimento estratégico ocorre no momento em que a Neuralink, liderada pelo magnata da tecnologia Elon Musk, relatou um progresso significativo, anunciando que a sua empresa de neurotecnologia implantou com sucesso um primeiro chip no cérebro de um paciente humano após receber a aprovação da FDA. A China, que atualmente é conhecida pelas suas inovações tecnológicas em ritmo acelerado, tem investigado ativamente os dispositivos de interface cérebro-computador nestes últimos anos, e o objetivo é desafiar diretamente o domínio da Neuralink. Em 2019, a Universidade de Tianjin e a estatal chinesa Electronics Corporation revelaram o chip Brian Talker, projetado para alimentar a interface cérebro-computador. O chip funciona decodificando sinais neurais e os traduzindo em comandos que computadores e outros dispositivos eletrônicos possam entender. Esta capacidade possui um imenso potencial para aplicações como tecnologia assistiva para indivíduos com deficiência, além de neuropróteses e até mesmo melhorar as interações humano-máquina em vários domínios. No ano passado,
passado, o governo chinês investiu num laboratório de investigação de interface cérebro-máquina em Tianjin, contando com uma equipe de mais de 60 cientistas. Em um vídeo passado postado aqui no canal, mostramos que os pesquisadores da Universidade de Tsinghua, em Pequim, desenvolveram a interface cérebro-computador chamada de Espiral E. Este dispositivo não invasivo se conecta ao ouvido interno e facilita uma ligação direta com o nosso cérebro. As ambições tecnológicas da China vão além do domínio das interfaces cérebro-máquina. Em novembro passado, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação delineou planos para a produção em massa de robôs humanoides até 2025, sublinhando o seu compromisso de liderar o progresso científico e tecnológico do planeta. O documento de política tecnológica recentemente publicado e que pode ser lido usando o link na descrição demonstra a dedicação da China em promover a inovação e o desenvolvimento das novas tecnologias. A corrida pela supremacia nas interfaces cérebro-máquina se intensifica à medida que o mundo observa o desenrolar da jornada tecnológica da China. Com a Neuralink fazendo história, as ambições ousadas da China sinalizam uma nova era de competição no cenário em constante evolução das tecnologias de ponta. A questão agora não é apenas sobre quem vai liderar a corrida, mas quais inovações revolucionárias estão por vir para a humanidade. E quando elas surgirem, vão aparecer primeiro aqui no Realidade Impressionante. Então bora apertar o botão de se inscrever e fazer parte do nosso canal. É de graça e nos ajuda demais. Uma equipe internacional de especialistas desenvolveu uma nova estratégia de geoengenharia para reduzir significativamente o impacto das alterações climáticas. Através de simulações, os cientistas avaliaram a eficácia de uma técnica chamada injeção estratosférica de aerossol para o combate ao derretimento do manto de gelo. A equipe espera que esta nova técnica possa desacelerar a perda que está acontecendo sob a camada de gelo na Groenlândia devido às emissões excessivas de dióxido de carbono. A injeção de aerossol estratosférico, ou também usada a sigla SAI, introduziria artificialmente aerossóis na atmosfera usando aeronaves ou balões de altitude para criar um efeito de resfriamento por meio do escurecimento global e do aumento do grau em que a Terra reflete a luz solar. A informação foi explicada por John Seymour, que liderou o estudo na Universidade de Lapônia, na Finlândia. Utilizando os modelos artificiais Psychopolis, a equipe simulou mudanças na camada de gelo da Groenlândia durante um período de alguns anos. Essas simulações incluíram diversos cenários, como o nosso atual, e com os resultados eles descobriram que o SAI contendo dióxido de enxofre teria um efeito protetor significativo no manto de gelo da Groenlândia. Esse trabalho permitiu aos cientistas avaliar o aumento do nível do mar devido à perda de gelo. De acordo com as simulações, se prevê que o aumento do nível do mar seja de aproximadamente 60 a 90 milímetros, e usando essa nova técnica de geoengenharia, eles teoricamente restringiriam essa perda de gelo, evitando 37,6 milímetros do aumento do nível do mar. Embora este estudo mostre que o SAI pode contribuir para a proteção do manto de gelo da Groenlândia e, portanto, potencialmente de todas as outras camadas de gelo da Terra, a geoengenharia é um tema altamente controverso. Segundo os especialistas, o maior problema é que essa ideia aborda apenas os sintomas do aquecimento global e não as causas, e isso pode até atrasar as mudanças necessárias para resolver as causas. Além disso, devido à imensa complexidade dos sistemas naturais da Terra, é impossível prever exatamente quais os resultados positivos e os negativos que podem acontecer. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!